que a minha pressão começou a cair, só tava eu e ele. Eu falei, meu, se eu desmaiar aqui e acontecer alguma coisa de descer da cama, não sei, né? Porque criança é imprevisível. E aí eu comecei a passar mal e deitada na cama com ele. Ele viu que meu, eu acho tão assim, é só Deus pra fazer isso. Eu passando mal, meu filho tinha 8 meses, ele não sabia falar. E ele viu que eu passei mal. E ele só fez uma coisa, ele pôs a mão na minha cabeça, como se estivesse orando e fechou o olho. Maravilha, Jesus. Eu falei, meu Deus, assim, eu tava desmaiando. Eu falei, Senhor, ele nem sabe falar, mas escuta a oração dele. Você acredita que eu voltei e eu não desmaiei? E eu tava desmaiando, a minha pressão tava caindo. Eu fiquei maravilhada, porque assim, ele não sabia falar. Mas eu acho que ele, de alguma forma, falou assim: não, peraí, minha mãe, quando acontece isso, ela ora. Ele fez como eu faria. E eu fiquei tão assim: meu, é só Deus pra fazer isso. Porque, meu, é incrível. Sempre que eu lembro disso, eu falo: gente, como é maravilhoso. Deus, ele trabalha no que a gente nunca imaginou que ele fosse capaz de fazer, sabe? E dou graças a Deus. Graças a Deus pro meu filho hoje. A gente foi na igreja sábado, o menino chorou quase que o culto inteiro. Da bênção de Deus. Tô pedindo muito pra Deus batizar ele. Se ele puder me Amém. ajudar no propósito. Como é o nome dele? Eu sempre esqueço. Daniel. Daniel, Justiça de Deus. É benção. É Bênção benção. pura. Eu fico Vocês- maravilhada com essas coisas. Testemunho lindo, Ju. Muito lindo mesmo. Oração de criança também é coisa extraordinária. Eu vou explicar o porquê agora também. Exatamente. Como eu falei, ó, É, Jacó, ele não vai orar as palavras dele, ele vai orar as palavras que Deus fala para ele. Isso é uma chave extraordinária para quem quer resposta de oração. O segundo detalhe que nós vamos achar, Jacó ele vai se humilhar, vai reconhecer as fraquezas dele. Jacó não vai querer colocar uma máscara diante de Deus para parecer ser o que não é. E esse é o segredo das crianças, diferente de nós adultos, que muitas vezes chegamos nos púlpitos, né? Estamos mais em mulheres, mas temos pregadoras aqui no nosso meio, mulheres que oram. Aí nós chegamos nos púlpitos e colocamos o microfone e começamos, ó Altíssimo, Polidíssimo, Excelentíssimo, Maicíssimo, e começa até a inventar palavras que não existem no português, né? Para poder exaltar o nome do Senhor, né, da maneira mais bonita, mais uma oratória mais didática, algo tipo assim. E Deus, na verdade, ele não está muito atento para isso. Ele está mais atento para a sinceridade do nosso coração. Sabe, Deus, ele tem mais prazer quando nós chegamos diante dele e falamos: Senhor, foi mal, mas eu não consigo. Sabe, vou pegar emprestado a música do Tados aqui, sabe o que é? Todo dia o pecado vem, tá difícil. Todo dia tem proposta, tá difícil. Se o Senhor não descer aqui agora, eu não sei o que, é que eu faço. Vem me socorrer. Sabe, chegar naquele momento a gente falar: Deus, a coisa tá tão difícil que eu acho que se o Senhor falar, ainda assim não vai mudar muita coisa. Só para apelar pro Pai falar logo pra gente sair desse sofrimento de uma vez, sabe? Se a gente não abrir o coração sinceramente, que é esse o detalhe que a criança tem, a criança realmente se entrega totalmente ao que está fazendo, não vai ter nada. E Jacó ele vai fazer exatamente isso. Depois ele lembrar as palavras do Senhor exatamente do jeito que Deus disse, ele vai pegar e vai dizer: Senhor, meu irmão tá vindo aí e tem um detalhe. Eu tô com medo. Tenho medo. Eu tô com medo. Eu não quero parecer ser o super-homem aqui pro Senhor. Eu não quero parecer ser o bola da vez. Não. Eu só quero dizer pro Senhor que eu tenho medo. Mas eu já falei que foi o Senhor que prometeu que ia me trazer de volta em paz para a casa dos meus pais. Mas eu tenho medo. E aí, o, o Jacó ele vai terminar a sua oração dizendo: Eu não sou digno das tuas benevolências, não sou digno da tua fidelidade, mas me socorre, me socorre. Aí o versículo 12 ele vai dizer bem assim, ó: Pois tu dissestes, mais uma vez ele recorre à palavra do Senhor. Ele vai orar a palavra do Senhor. Ele está com medo,
mas ele sabe que a base para a sua fé, a base para a sua oração, tem que ser o que o Senhor falou para ele. Tu disseste que faria bem ao teu servo, que faria a sua descendência como a areia do mar. Quem falou tudo isso para ele foi o próprio Senhor. Isso é que eu acho extraordinário. Aí então ele vai encerrar sua oração. Ele começa lembrando as palavras do Senhor, ele fala do seu momento, a sua fraqueza e volta de novo. As palavras do Senhor foi essa, essa e essa. Então ele vai dividir, ele vai passar a noite ali e vai dividir sua turma, né, a sua comitiva em alguns grupos, em 2 grupos para ser mais específico. Talvez inspirado pela visão que ele teve lá dos anjos, né? Ele tinha visto os anjos e viu que tinha 2 acampamentos, ele vai dividir em 2 grupos. Provavelmente inspirado nessa visão que ele teve. Jacó era um homem muito perceptivo. Ele gostava de se atentar aos detalhes, pelo que nós podemos ver. Então ele vai mandar o primeiro, vai passar o segundo, vai pegar suas mulheres e os seus filhos e vai passar atrás deles. Mas aí ele vai dizer, eu vou ficar aqui mais um pouquinho, vocês vão um pouquinho adiante, eu já encontro com vocês. Vai começar outro episódio incrível das Escrituras Sagradas, que é a batalha de Jacó com o Mas, anjo. Caio, Oi, Ju. será que também ele não fez isso pra amolecer o coração do irmão dele? Assim, é uma hipótese. Porque daí, tipo, o irmão dele vê uma caravana de servos dele. Ah, esses são servos do meu irmão, beleza. Aí vê outra caravana. Aí, antes dele, foi a família dele. Falou assim, poxa, ele tem as mulheres, tem os filhos. É uma, eu, sei lá, eu acho que é uma forma de amolecer também, de dizer, você tem certeza que você vai me matar? Olha só, minha família, olha o tanto de gente que depende de mim, sabe? Meio que, por favor, vamos pensar, vamos repensar aí o jeito de ninguém sair machucado. Com certeza foi sim, Ju. Com certeza ele mandou primeiro o metade dos seus bens, né? Pensando pelo horário financeiro. Se ele matar a metade, a outra metade escapa e nós vamos tudo embora pro outro lado. Vê que a fé de Jacó não era em nada inconsequente, né? E aí, se ele matar o segundo, por acaso, se passar o segundo, então vai mostrar agora, ó, eu tenho família e nós somos todos teus servos. Jacó ele vai ter esse bastante espírito de humildade, pelo que nós vamos ver quando ele vai se apresentar, pelo menos nesse momento agora, diante de Esaú, aceitar aqui o Ted, ele vai mostrar esse espírito de humildade, sempre mostrando que é servo e tudo que ele tem é servo de Esaú, do seu irmão. É interessante que ele vai até falar, você pode ver que eu tenho carro, casa, usando a linguagem de hoje, né? Tenho todos esses bois, todos os camelos, tenho meus povos, mas até hoje eu vivi na casa de Labão. Parece que tem um ressentimento, sabe quando você está falando a frase? Fulano é gente boa, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Aí os defeitos ultrapassam a qualidade, sabe? Parece que ele dá esse detalhe quando ele está falando, ó, eu até consegui muitas riquezas, mas eu vivi esse tempo todo na casa de Labão. Parece que ele quer ser recebido de volta realmente. É esse o intuito que dá. Então, ele realmente queria quebrantar o coração do irmão, pelo menos depois de passar os povos, a riqueza dele diante dele, né? Os presentes que ele mandou para apaziguar o coração do seu irmão. Mas nós vamos ter tempo ainda de falar um pouquinho disso, provavelmente na próxima aula, capítulo 33, que é o encontro dos dois realmente. Tá? Mais alguma coisa? Ju, Ted. Não, não, era só isso mesmo. Eles estão, voltando aqui para nossa história, eles estão no chamado Val de Jaboque. Quem aí sabe o que é Val? Val é a vizinha aqui. Não, não é a vizinha não, tá? Não temos nenhuma Val, não, não. Não tem nenhuma Val aqui. Val de Jaboque. Para quem não sabe o que é Val, né? Não é vale? Eu sempre achei que fosse vale. Dá uma olhada aí pra gente, versículo 22, como é que tá escrito aí na sua Bíblia. Peraí. 22.
Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas mulheres, suas duas servas, seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Ah, é val mesmo. Tem coisa que o pessoal achou parecida a palavra e me adaptaram, né? É, não é nem com L, é com U. Então não tem nada a ver com Evaú. vale. É Não Vaú foi, de não foi Jaboque. um erro aí que errado, esqueceram o E aqui no final. Pera aí, deixa eu colocar de caneta. Tipo isso. Ai, ai, Gente, eu ai. achava que era vale. Não, é Val de Jaboque, literalmente. O que que é Val? Val é o quê? Agora eu tô curiosa. Val é um afluente para um rio. Ai, piorou, Caio. Você não sabia o que era Val, vou saber o que é afluente, né? Pois é, né, querido? Deixa eu tentar simplificar. S- Sabe um. Como é que vamos simplificar um afluente? Ah, vocês sabem um ponto final de ônibus? Olha o exemplo que eu vou usar para Sim. poder. Vamos lá. Vamos supor que nós temos um ponto final de ônibus. Nós temos um ônibus principal que ele sai desse local em específico e vai até o centro da cidade. E volta, ok? Um ônibus principal faz essa trajetória. Do bairro X, vamos chamar esse bairro X, até o centro da cidade e volta. Só que para você chegar até o terminal onde tem esse ônibus em específico, existem alguns outros ônibus que vêm dos bairros ao redor, das ruas ao redor, do Y, X e Z. O Y é o que nós estamos usando, né? O X e o Z. O X vem até esse terminal, as pessoas descem desse ônibus, pegam o outro ônibus e vai até o centro. Tá dando para me entender ou tá muito confuso? É tipo uma conexão. É mais ou menos isso, pronto, a conexão. Esses ônibus que vão até o terminal, eles são chamados de ônibus alimentadores da região. Vamos dar um exemplo. Se nós tivéssemos um ônibus que vai de Osasco até o centro de São Paulo, e aí nós temos do centro de Osasco para o centro de São Paulo, por exemplo. Nós temos os ônibus que vai dos bairros, do Veloso, do Santo Antônio. Eles vão até o centro, as pessoas descem nesse terminal, pegam o ônibus lá, aí vocês têm o trem, né? Aqui é que nós não temos trem. E vocês É, vão o até o trem é centro. preferível nesse É, caso. e vocês vão até o centro de São Paulo nesse ônibus, um exemplo hipotético. Então, esses ônibus que vão dos bairros até o centro para poder alimentar esse outro ônibus são chamados de alimentadores. Isso é um VAL, são os alimentadores. Tá, Caio, não entendi ainda. Vamos lá. Entendi. Ah, Para eu ficar, entendi. É como se fosse. é Tá, como se falei. fosse, pode falar. Vai que você simplifica melhor. É como se fosse um, uma ramificação que deságua num rio principal. Isso, bom É exemplo. isso? Isso aí. E qual é esse rio principal no caso do Val de Jaboque? Nós temos um rio muito Jaboque. conhecido. Na verdade, Jaboque é a ramificação, literalmente. Mas nós temos um rio muito conhecido no território de Israel. Quem conhece aí o rio Yarden? Português, Jordão. Ah, conheço. O Jordão eu conheço, o Yaden não. O rio Jordão, um rio muito conhecido na região de Israel, ele é alimentado por alguns outros pequenos rios, vamos dizer assim. E um deles é o Vale de Jaboque. O Vale de Jaboque, é, ele é uma partezinha bem rasa, sabe? É um riozinho bem raso, que é possível atravessar a pé ou de cavalo. Você só vai molhar os pés. É por isso que eles vão atravessar ali. Jaboque, inclusive, é conhecido como local de travessa, local para atravessar. Esse é um possível significado da palavra jaboque. Então, o val é o que alimenta o rio
E Jaboque, local de atravessar. É por isso que eles vão atravessar exatamente aqui, nesse local, tá? A título de curiosidade. Eu poderia abrir um aspas aqui, nosso horário está bem adiantado, para chegar onde eu quero. Poderia falar sobre batismo mais uma vez. Olha só, para eles poderem chegar até o outro aqui, quando Jacó está com o coração disposto a fazer as pazes com seu irmão, ele vai ter que passar pelas águas aqui mais uma vez. Nesse caso, ele só vai molhar os pés, mas é um detalhe à parte, tá? Só para título de curiosidade, para quem não sabe o que é Val, dá para pesquisar no dicionário Aurélio, no tio Aurélio, se alguém ainda conhecer. É da minha época. Ok? Ou no Google, né? No Ou Google tio também Google, né? Tio Google também justo. ajuda hoje em dia. Nada contra o Aurélio, mas então, né? Eu prefiro Aurélio. Mas nós temos o tio Google aí para facilitar também as nossas vidas. Ok? Então, Jacó vai passar a família e vai ficar um pouquinho só. Só não, né? Tem um homem lá, um ser especial. Esse ser, ele é conhecido como um anjo. Na teologia, vamos dizer que é uma manifestação teofânica do próprio Cristo. E Jacó vai ficar lá com ele, no bem bom lá, brigando. Os dois vão começar soco na cara. Acham que é luta livre o negócio. WW Jaboque. Começa lá o quebra-pau dos dois. E aí o anjo, o ser, mas que diabo você tá querendo, cidadão? Tá aí brigando. Tá, eu quero que você me abençoe. A pergunta não é mais fácil você pedir para ser abençoado? Não, mas ele resolve, né? Brigar. Tudo bem. Estamos brigando, quero que você me abençoe. Tá. O anjo pensa e vai falar o seguinte para Jacó. What's your name? Ah, sabe por que Jacó, o anjo pergunta, o ser pergunta para Jacó qual é o seu nome? Já parou para pensar o porquê disso? Jacó ele teve uma vida bem interessante, mas ele passou a sua vida de certa forma querendo ser o seu irmão. Quando eles eram bebês, ainda no ventre da sua mãe, estavam prestes a nascer. Quem é que vem primeiro? Jacó segura no pé de calcanhar de Esaú, talvez tentando passar na frente. Depois, e aí, quem vai ser o primogênito? Ah, me vende a tua primogenitura por um prato de lentilhas. Futuramente, Isaac chega para ele. A voz é de Jacó. O cheiro é de Esaú. Quem é você? É mesmo meu filho Esaú? Sim, sou eu, Esaú, meu pai. Agora o anjo vai tocar na ferida. Ô rapaz, what's your name? Qual é o seu nome? Quem você é? Lembra que eu falei que Deus gosta de sinceridade? Sabe o que é que Deus estava querendo lembrar para Jacó? Jacó, você orou muito bonitinho ali. Eu tenho promessa na tua vida, mas eu preciso que você seja sincero não somente quando estiver fingindo que está falando comigo. Eu preciso que você seja sincero em todos os momentos da sua vida. Rapaz, quem é você? A nossa atividade para casa é responder essa pergunta. Quem é você? Quem é você, Tamires? Quem é você, Regina? Quem é você, Juliana? Quem é você, Sara? Quem é você, Ted? Quem é você, Dandara? É Deus quem pergunta para cada um de nós. Se possível, escreva. Quem é você? What's your name? Porque na cultura judaica o nome simboliza caráter, o nome simboliza quem é a pessoa. É exatamente isso que o anjo está perguntando. Você passou a vida toda fingindo ser quem você não era. Eu só quero saber uma coisa de você, garotinho.
que tá querendo brigar comigo aqui. Tá, quem é você? E aí Jacó vai responder. Dessa vez ele não vai falar I am Esaú. Não. Ele vai dizer Yaakov. Eu sou Jacó. Hebraico, para quem quiser saber, Ani Yaakov. Eu sou Jacó. Eu sou Jacó. Eu sou aquele que suplanta, eu sou aquele que se supera. Eu não tô querendo fingir ser agora quem eu não sou. Realmente eu passei a minha vida toda tentando ser quem eu não era. Mas nesse momento eu só quero dizer para você que eu sou Jacó. Aí o anjo vai dizer para ele o seguinte, ó. Na versão Almeida, lê pra gente aí, Ju. Lê pra gente enquanto eu abro o negócio aqui. Tá no versículo 28, tá? Ju? Tá por aí ainda? 28 de 32? Isso aí. Então disse: Já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. Mas e aí? O nome dele não foi trocado, ou foi? Porque aqui ele fala: Já não te chamarás Jacó, mas todo mundo continua chamando ele de Jacó. Oxi. Bem bacana. Bem bacana, bem bacana. Primeiro, antes da gente entrar nesse pontinho, eu vou só citar algo para você extraordinário. Você lembra que eu falei que primeiro o anjo perguntou quem era o rapaz? Quem é você, rapaz? E ele vai dizer, eu sou Jacó. Agora o anjo vai falar, tá, eu entendi, agora você realmente sabe quem é. Agora que você sabe quem é, garotinho, eu quero te revelar quem eu farei você ser. Recado de Deus para todo mundo que está na nossa aula hoje. Deus pergunta para nós quem nós somos. E quando nós falarmos para Ele sinceramente quem nós somos, vai começar tudo bem. Agora, se você confia em mim, me dá a tua mão, porque eu vou te conduzir para você ser quem eu quero que você seja. É isso que agora Deus vai começar a fazer com o Jacó. Você está pronto, Jacó? Você assumiu quem você é? Você sabe quem você é? Agora eu vou te mostrar quem eu quero que você seja. Israel. Tá? Palavra profética entregue para nós. Eu quero trabalhar um pouquinho nesse texto, na versão da Ju. Eu vou tentar abrir a minha tela aqui para vocês, vamos ver se vai dar certo, para mostrar algo. Nossa aula está finalizando já já, mas ainda dá tempo. Vocês estão vendo minha tela aí, pessoal? Minha tela abriu para Ih, eu vocês? tô vendo. Tô vendo.